Posso falar daqui mais? Um fundo bonito. Muito bem, queria naturalmente começar por agradecer ao Presidente da FAP o convite. É para mim um prazer e uma honra estar aqui e falar, tentar comentar este trabalho. E a primeira palavra, naturalmente, é de homenagem à FAP pelo trabalho e pela qualidade do trabalho, pela iniciativa, algo a que já nos habituou com excelentes trabalhos sobre diversos temas do ensino superior, diversos temas que interessam aos estudantes e que interessam ao sistema de ensino superior. Mas tenho de cumprimentar a dona da casa, a professora Rosário Gamboa, o Sr. Vice-Reitor da Universidade do Porto, também aqui foi autorizado a entrar, pelos vistos, portanto, também se cumprimenta. Os seus professores, diretores de escola do Instituto Politécnico do Porto, a administradora da Universidade do Porto também, e depois aos responsáveis estudantis não responsáveis, mas também interessados por estes temas, a todos. O meu muito obrigado pela vossa paciência para depois de ouvirem o Daniel ainda estarem dispostos para me ouvir a começar a falar. Como disse, a FAP habituou-nos sobre diversos temas a apresentar estudos de grande qualidade e de profundidade ao nível do que de melhor se faz em Portugal. E eu contaria este livrinho entre esses estudos, entre esses documentos, que será seguramente um documento de referência para os próximos anos na análise e para quem queira compreender o nosso sistema de ação social no ensino superior. Dito isso, cabe-me, digamos, fazer um comentário e vou deixar ficar, imagino que o comentário mais técnico e mais numérico aqui para o meu parceiro de mesa, e que eu me esqueci de cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, mas as autoridades representantes do Governo são sempre maltratadas, não é? Que já não estão desabituados. Pronto, cabe-me fazer um comentário, eu assumi a posição de fazer um comentário um pouco mais genérico sobre o que é o nosso sistema de ação social e qual foi a sua evolução, a compreensão daquilo a que chegamos. Eu entendo um sistema de ação social como uma resposta à preocupação de que nenhum estudante se auto-exclua ou seja forçado a abandonar o ensino superior por razões económicas. E, portanto, a aferição que temos de fazer da qualidade do sistema é se esta condição é satisfeita ou não. Não conheço nenhum estudo muito capaz para podermos dar uma resposta, mas os elementos de que dispomos de alguns estudos mais parcelares podem levantar alguma dúvida, mas não conheço nenhum estudo que mostre claramente que há, de facto, estudantes que, por razões económicas, não frequentam o ensino superior, o que não quer dizer que não haja uma falta de equidade no acesso ao ensino superior, mas que é, provavelmente, uma coisa diferente, ou que me parece que é uma coisa diferente. Os estudos melhores, ou as aferições melhores da existência ou não de estudantes que são forçados a não frequentar o ensino superior por razões económicas, creio que são aqueles que se referem ao abandono dos estudantes segmentados por terem concorrido a bolsa, terem bolsa ou não terem bolsa, o que é uma maneira um pouco grosseira de analisar, mas não conheço, francamente, de análise melhor. E, portanto, minha postura é de que a condição inicial que eu estava a pôr é razoavelmente satisfeita, ou muito provavelmente satisfeita, mas temos também de olhar para a nossa volta e ver o que é que acontece noutros países. É muito difícil fazer estas comparações porque os critérios de comparação, os critérios de medição não são necessariamente iguais,
mesmo quando se trata de reporting, de números transmitidos ao Eurostat, ao CDE, etc. Mas, se olharmos para isso, é o que temos, eu olhei para o Education at a Glance de 2012, porque no de 2015 não aparece esta medida, vemos que, e podemos comparar com os 20% de estudantes que têm bolsa em Portugal, há países que têm mais, com que certamente aqui o Daniel e eu também gostaríamos de nos aproximar. A Espanha, de acordo com a OCDE, tem 34%, a França 28%, a Irlanda 39%. Portanto, tem um apoio social mais largo, que atinge mais estudantes do ensino superior. Mas, por outro lado, há países também que têm menos. A Itália tem 18%, a Bélgica francófona tem 17%, a Áustria tem 19%. Nós estamos com 20%, creio que foi 19% em 2014-2015, para 2015-2016 é que o Sr. Diretor-Geral dirá, mas eu suponho, e os cálculos é que fosse para 21%, 22% depois da revisão do regulamento e pelos números que já há não deve ficar muito longe disso. Esta é a realidade e, portanto, eu gostava de afirmar aqui, o que também já noutras cadeiras disse aos estudantes, acho que em Portugal havia razão, nesta comparação internacional, para alargarmos a ação social e conseguirmos apoiar mais, ou pelo menos mais fortemente, os estudantes carenciados. O problema que depois se põe é quem são os estudantes carenciados, e a discussão que aqui se teve e a discussão na feitura dos regulamentos tem a ver com a definição do que é um estudante carenciado. E isto, obviamente, é matéria em que, se calhar, eu não concordo comigo próprio e não haverá aqui duas pessoas a concordar entre si sobre como medir o estudante carenciado. O limiar que ali foi apresentado, que está definido para o próximo ano, é 7.700 euros per capita no agregado familiar. Portanto, para um agregado familiar com 2 pais e um filho, um estudante, que é o, digamos, tradicional, serão 23 mil e tal euros de capitação, de rendimento. Isto é alto ou é baixo? Há bocadinho, à hora do almoço, estava a ver na televisão uma justificação em defesa de uma alteração orçamental, ou de uma medida orçamental que favorece os pobres e prejudica os ricos, e o rico, no quadro que aparecia no ecrã, que eu não estava a ouvir o som, o rico era aquele que tinha mais de 8 mil euros de rendimento anual. Isto é, se fossem os 2 pais e um filho, era aquele que tivesse o pai, digamos, empregado, a mãe estivesse a trabalhar 2 meses e depois estivesse desempregada, porque se estivesse a trabalhar todo o ano com o salário mínimo já era muito acima daquela riqueza. E, portanto, acho que nesta discussão nós temos de compreender o que é que estamos a discutir. Estamos a discutir a aplicação de fundos públicos numa necessidade que todos reconhecemos, comparando com outras necessidades da nossa sociedade. Creio que esse horizonte não pode perder-se. E aqui chegamos às conclusões que aqui o Daniel nos apresentou e que, pelo reforço que fez dessa conclusão, parece ser um pouco a bandeira, e que eu queria um pouco, que víssemos um pouco de uma forma um pouco mais cuidadosa. O problema do limiar de acesso, do valor e da forma de cálculo do rendimento. Eu não sei qual é a maneira mais justa, e mais justa é aquela que é percebida por 2 estudantes ou por 2 famílias como melhor para responder às necessidades de uma família e às necessidades de outra família, ou para escolher entre as duas. Não sei qual é a maneira melhor de fazer a medição. A vantagem que eu vejo no rendimento bruto é ser um rendimento que, para aquilo que está declarado, e temos à volta de 30% de economia subterrânea, portanto, também temos que ter consciência disso, para aquilo que está declarado oficialmente ao fisco, ser uma medida simples e clara. Quando começamos a descontar os impostos, a renda de casa, a água, a luz, os remédios,
creio que entramos numa área em que é difícil saber até onde ir e onde parar. Portanto, não temos dúvida de que o relevante para uma família é o seu rendimento disponível depois de retiradas as suas obrigações fixas. O que são obrigações fixas são aquelas que foram assumidas pela família. E portanto, acho que há aqui um problema. Mas não sei. E como discutimos, e principalmente aqui com o Daniel, no passado, noutro tabuleiro, o importante nestas matérias é que a percepção seja de que o sistema aqui é justo, o que é mais justo, o que é tão justo quanto possível. Não é tanto, digamos, o raciocínio teórico afastado dessa realidade sobre as vantagens ou desvantagens de um sistema ou de outro. O que temos de ter consciência é que os parâmetros externos, as constrições externas, não são, normalmente, a forma técnica de medir o rendimento. A constrição externa é o grande objetivo que queremos atingir, o objetivo de, creio que estaremos de acordo, de garantir que nenhum estudante fica fora do sistema por razões económicas. Portanto, é esse grande objetivo. E depois, o outro grande objetivo é a constrição de balancear a necessidade de apoiar os estudantes com a necessidade de apoiar a doença, ou da necessidade de apoiar os pensionistas, com todas as outras necessidades sociais da nossa sociedade. E não só sociais, mas particularmente as necessidades sociais. E aqui temos de ter consciência. Já há bocadinho dizia, já estava a comparar os 3 vezes 7.700, 22.100 euros da família que estamos aqui a pôr no limite, com os 8.000 euros que aparece como bandeira na discussão do orçamento. Outra maneira de dizer que estudantes é que estamos aqui a apoiar. Nós apoiamos 20% dos estudantes que estão a frequentar hoje o ensino superior. E isto, podemos dizer, é pouco comparado com muitos dos países com que gostaríamos de nos comparar. Já não estou a pôr a Noruega ou a Suécia, não. A Suécia é baixo nas medidas, mas a Dinamarca, onde, na Dinamarca, cada estudante tem direito a 900 euros mensais, não é anuais, não é? Para se autonomizar da família. Mas será isto muito ou pouco? Ao atingirmos 20%, que população portuguesa estamos a atingir? E aqui temos de ser, creio que, muito frios no raciocínio. Hoje entra no ensino superior 50% dos jovens de 18 anos, mais ou menos, um bocadinho menos. 50% chegam lá. E estes 50% são, tendencialmente, os 50% com melhores rendimentos. Não são estritamente, mas são largamente. Vamos, por hipótese, pôr essa simplificação. Estamos a falar dos 50% com melhores rendimentos. E estamos a pôr 20% lá. Portanto, não estamos a dar bolsa aos, digamos, filhos das famílias que estão no primeiro quartil da população portuguesa. São esses os excluídos. Isto não é popular. Sim, isso é uma ação. Não é uma coisa agradável. Mas não estamos muito longe da verdade. E nos outros países também. Portanto, e acho que é com esses outros países que temos de comparar. Claro que a outra razão, e a razão que você provavelmente me vai responder é, mas nós precisamos de ter estes jovens que representam o seu futuro, representam o futuro de todo o país, de toda a população, temos de ter para estes jovens condições para que eles possam trabalhar, neste caso estudar, da forma mais eficaz, para que façam a sua vida de estudante, tenham um bom rendimento enquanto estudantes, para que amanhã possam pagar a toda a população e contribuir para a riqueza de todo o país. E esta, seguramente, que é a justificação económica, técnica, para que este grupo que atingiu o ensino superior seja, de facto, um grupo que tem esta posição mais favorável no tratamento da sociedade. Não só a capacidade de mobilização da FAP, mas também uma justificação mais profunda e mais essencial, que é a necessidade de termos uma população educada e de não perdermos
por razões económicas, alguns dos jovens com o potencial de poderem dar um enorme contributo para a nossa sociedade. Esse foi sempre o problema, e é hoje ainda o nosso problema. É de, não só estritamente por o sistema de ação social, sermos capazes de atrair ao ensino superior, particularmente os jovens, com mais capacidade para o frequentarem e para obterem mais tarde, em função do seu percurso educativo, obterem resultados que vão beneficiar toda a sociedade. E sabemos que outros países têm políticas mais agressivas para garantir a equidade do que alguma vez tivemos entre nós. Isto fica para conversarmos, que acho que provavelmente terá outros argumentos para me apresentar. Qual foi a história nos últimos anos? E aqui também queria comentar um pouco os valores que estão ali, porque a sua interpretação não é simples. A percentagem de jovens estudantes, de jovens, não são jovens, mas a maioria serão pela natureza das condições sociais em que vivem. A percentagem de estudantes do ensino superior que tiveram bolsa de estudos nos últimos meses de anos andou à volta de entre 15% e 20%. E como um bocadinho já o Daniel está para explicar qual é a razão desta evolução. Em 2008, 2009, eu comecei esta análise nesse ano, análise recente, foram gastos 126 milhões de euros para apoiar 20% dos nossos estudantes. Em 2009, 2010, com um novo regulamento e com as disposições transitórias de que mencionou, este número saltou para 163 milhões, ainda que a percentagem seja a mesma, e, portanto, a grande diferença é que a bolsa é muito maior. E, portanto, houve realmente ali um salto grande. Se se devem dar bolsas maiores ao mesmo número de estudantes, ou se devem dar bolsas a mais estudantes, é um problema que não é fácil, não é política, é um problema, digamos, se o critério for, se aceitar que o critério é aquilo que eu propus, que é dizer, não quero que nenhum estudante deixe de frequentar, a pergunta é, ajuda mais 2.000 euros a um estudante ou 1.000 euros a dois? E eu, francamente, acho que é preciso um trabalho empírico para sabermos como fazer, porque, em qualquer caso, é pouco dinheiro, não é? Temos de ter a noção de que há um apoio adicional àquilo que o estudante ou a sua família terá de contribuir. Mas a realidade é que, portanto, em 2009, 2010, aconteceu isto, seja por desígnio político, seja por desígnio eleitoral, aconteceu este aumento muito marcado do apoio, que no ano seguinte, em 2010, caiu imediatamente para 130 milhões, com 18% da população estudantil. E estes 130 milhões, ainda, o Daniel já há bocadinho referiu, ainda tem lá 11 mil meninos que não tinham direito à bolsa de acordo com o regulamento, mas que lhes foi atribuída a bolsa e depois não foi pedida a devolução, e são mais 20 milhões ou coisa assim que estão ali a mais. E, portanto, os 130 milhões de facto eram, de acordo com o regulamento, 110, ou à volta disso, que foi o que foi dado no ano seguinte. No ano 2011, 2012, a despesa foi 120. Portanto, o regulamento de 2010 levou a uma despesa de 120 com uma percentagem de bolsas de 15%. Não é? Isto é o regulamento de 2010, depois de depurado daqueles acidentes de percurso iniciais. E depois, a partir disto, neste momento estávamos em plena intervenção do Fundo Monetário e companhia, e a partir disto foram sendo feitas pequenos ajustes que permitiram melhorar e passar dos 15% para 17%, 18%, 19% e creio que 21% ou 22% em 2015 e 2016. E, portanto, com esta história, eu creio que a FAP, que é razoável, a meu ver, que seja discutido e defendido, é se queremos e se temos capacidade para aumentar o financiamento que o Orçamento de Estado ou que a despesa pública global
permite pôr à disposição para bolsas de estudo. E depois discutir como se vão atribuir. Porque, por exemplo, o último regulamento, obviamente, que só pôde ser aprovado depois de termos garantia razoável que era possível aumentar à volta de 10% o orçamento, que era a estimativa muito grosseira que se podia fazer das bolsas. Isto é, passar de 130 para 140 e tal milhões de euros de despesa neste próximo ano económico, no ano académico, mas com impacto no ano económico. E como lhes disse, o argumento mais forte que eu teria é a comparação com Espanha, França e Irlanda, excluindo a França, que é um país de grandes sonhos, com a Espanha e a Irlanda, que têm sonhos mais à nossa escala. Dito isto, e estou quase a esgotar os 20 minutos que me deram, dito isto, põe-se um outro problema que me parece importante e que o Daniel também insistiu, são os acidentes do percurso do estudante. Isto é, um estudante que, num certo momento, concorre à bolsa, tem ou não bolsa, mas as condições alteram-se posteriormente e como lidar com essa situação. Eu creio que hoje, mas aqui o Sr. Diretor-Geral corrigirá, que pelo facto da plataforma de bolsas ter uma resposta muito mais rápida e de estar permanentemente aberta, que é possível, perante uma dificuldade, haver uma alteração, uma recandidatura para condições diferentes. Mas, mesmo que haja isto, vai haver sempre dificuldades que só os professores, e eu lembro-me bem dessas situações nas minhas salas de aulas, que só os professores, primariamente, e depois o pessoal, os outros colaboradores da escola e depois os serviços da ação social que têm esse mandato profissional, que só esses detectam e que muitas vezes causam, pelo menos, um stress muito forte a alguns dos estudantes e que podem mesmo ameaçar o sucesso e, eventualmente, o abandono. E, por isso, eu julgo que, qualquer que seja o nosso sistema nacional, central de bolsas, por mais justo e por mais rico que ele seja, que não podemos dispensar que cada uma das instituições tenha, ao seu nível, também um pequeno, mas eficaz apoio, sistema de apoio para as necessidades imediatas e aí poderão ser sistemas diferentes e variar conforme a geografia, conforme a localização e conforme o tipo de população que trata. A maioria das instituições tem isso, algumas creio que muito bem organizado, outras têm mais dificuldade em introduzi-lo até por alguma preocupação ideológica de que é preciso não desviar os objetivos da instituição e os objetivos do Serviço de Ação Social. Mas nessa área julgo que temos e que vamos ter sempre necessariamente de partilhar a responsabilidade. Isto é, haver uma grande rede que apanha os casos claros e haver depois uma rede mais fina, por contacto mais pessoal, mais direto, que vai identificar condições que às vezes são temporárias, que são muito curtas, períodos muito curtos, outras vezes não. E que podem ser mesmo condições que são condições de carência real, mas que, no modelo que está definido de medição dessa carência nacional, não são apanhados e aí é que, provavelmente, situações de renda de casa, de dificuldades, até situações que existem agora de falências, muitas vezes, de falências familiares, que são insolvências, para ser mais suave, que são importantes. Quando falamos naqueles que precisavam de receber e hoje não recebem uma bolsa, não podemos deixar de falar naqueles que hoje recebem uma bolsa e não precisavam da bolsa. E o não precisar não é não ter direito, de acordo com a lei. Para mim, o não precisar é estar longe da fronteira, se quiserem, do abandono, da fronteira da dificuldade, da fronteira do stress económico a frequentar. Temos uma economia ainda com uma economia subterrânea muito considerável, e não é só nós, todos os países europeus já têm, mas também no nosso caso, e, portanto, o reflexo de qualquer medida documental dos meios de que dispõe uma família é incompleto. E aí, naturalmente, que
quem está mais perto das situações é quem melhor pode ver e quem melhor pode contribuir para que os critérios e a forma de intervenção sejam aperfeiçoados. E aqui, creio que, mesmo no último regulamento, isto foi discutido muito abertamente com as associações de estudantes e houve uma colaboração para que fosse aperfeiçoado, julgamos que foi melhorado nesse aspecto e, possivelmente, ainda poderá fazer-se mais para evitar que haja esse desperdício, isto é, que seja posto aí um financiamento que poderia ser mais facilmente utilizado, com maior utilidade, utilizado noutros setores. Para terminar, eu não poderia deixar de comentar aquilo que é citado na imprensa de hoje como declarações aqui do meu colega de mesa, porque ou se enganou a dizer, ou foi mal ouvido, ou as duas coisas, mas, pelas razões que eu estava há bocadinho a dizer e pelas razões factuais também diretas, não é verdade que seja necessário ter meios económicos duplos do que era há algum tempo para ter bolsa, não é verdade que seja esse o critério de avaliação da boa atribuição e de boa aplicação de fundos públicos, a meu ver. E, portanto, houve ali acho que uma má interpretação e podemos estar de acordo em que há razões para aumentar o financiamento do ensino superior, com a prudência que eu disse, mas podemos ter de acordo, comparando com outros países, acho que é a razão mais forte, mas não é por essa razão e o problema de ser, a meu ver, o rendimento total ou o rendimento líquido é um problema técnico de chegar a um sistema que seja percebido como mais justo. Não há justiça em absoluto, há justiça percebida pelas pessoas. E, portanto, para citar um senhor reitor numa intervenção académica recente, os tempos não são de queixas antes de percepcionar os problemas e de reagir. E, portanto, também em relação a isto, julgo que mais do que a queixa é a assunção deste problema, a assunção de que ainda há provavelmente estudantes que poderiam ter melhor rendimento escolar se tivessem maior apoio e todos querermos trabalhar para esse objetivo. Muito obrigado pela vossa paciência. Bom, muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar o Daniel, Sr. Presidente da Federação Académica, felicitá-lo por este estudo e também pela realização deste evento e agradecer-lhe o convite que me fez e dizer-lhe que é uma honra e um prazer estar aqui numa iniciativa dos estudantes, num tema que me é tão caro como é a ação social. Aproveito também para cumprimentar o Sr. Professor Ferreira Gomes, aqui numa versão bastante mais descontraída do que aquela que nos habituámos a ver nos últimos tempos. Senhora Presidente do Instituto Politécnico, Professora Rosário, Sr. Vice-Reitor da Universidade do Porto, Sr. Administrador e Sra. Administradora do Porto. Pois, eu queria fazer 2 ou 3 comentários. Eu acho que a maior parte das coisas foram já ditas e, portanto, de uma maneira geral, parece-me que queria felicitar, de facto, a Federação Académica do Porto por este estudo, que eu li com alguma facilidade, o que é muito bom, mas que também me deu uma perspectiva histórica e com o qual aprendi uma perspectiva histórica que provavelmente não tinha desta forma organizada. Portanto, como este estudo demonstra uma evolução geral e histórica das bolsas, uma análise das condições específicas dos vários regulamentos, é bastante objetivo, apresenta dados, tenta concluir, parece-me que temos que felicitar a Federação Académica por esse facto. É claro que, provavelmente, a maior análise, ou a melhor análise que poderemos fazer neste momento é quais são os impactos da aprovação ou da não aprovação. E como o Daniel dizia muito bem, o impacto das sucessivas alterações foi relacionado e muito bem com a evolução do número de estudantes abrangido, embora tenha havido 27 alterações, como dizem neste estudo,
penso que o resultado global vai sendo positivo, porque nos ajustamentos que se vão fazendo, pelo menos nos últimos anos, isso leva a que estejamos de alguma forma mais confortáveis com aquilo que estamos a fazer todos nós, com responsabilidades nesta área. E de facto um dos maiores desígnios deste tema é seguramente quem quer frequentar, e todos nós partilhamos disso e já todos falámos disso, quem quer frequentar o ensino superior e precisa de apoio para frequentar o ensino superior deve o ter. E portanto é essa a nossa percepção e é essa a nossa preocupação de uma maneira geral, e é para isso que nós todos temos de percepcionar o que é importante ou o que é que até certo momento devemos dar ou não. Antes de falar propriamente das bolsas, e como já foi dito aqui, e eu tinha dito e prometi não me alongar muito em termos de percepções ou de comentários sobre alguns dos aspectos que são referidos neste estudo e que estão muito bem referenciados, mas tentando me abster de fazer alguns comentários, eu vou tentar ser um bocadinho mais objetivo. E objetivo significa, vou dar os números que temos este ano, que enfim, alguns são públicos, outros ainda nem tanto, sobre a atribuição de bolsas de estudo no ensino superior público e privado, politécnico e universitário, no ano letivo 2015-2016. De qualquer maneira, não podia deixar, antes de falarmos um bocadinho de bolsas de estudo, e porque isto tem a ver tem a ver com os estudantes no ensino superior e com, eventualmente, a necessidade de apoio social direto ou indireto no ensino superior, num aspecto que introduzi pela primeira vez, quando falei aqui há uns tempos, na Universidade do Porto, nos 50 anos do Serviço de Ação Social da Universidade do Porto, sobre aquilo que me parecia um aspecto relevante que deveria ser transportado e alojado hoje nas instituições de ensino superior, que é a inovação social, porque a forma como as instituições encaram o estudante é completamente diferente daquilo que era há uns anos atrás. E eu costumo dizer que nós, após Bolonha, costumávamos falar muito no processo de aprendizagem e na orientação dos cursos, muito centrada no estudante. Eu acho que nós já ultrapassámos isso e ultimamente temos falado muito nas instituições de ensino superior centradas no estudante. Portanto, deixámos de falar só do processo de aprendizagem ou de ensino-aprendizagem e, neste momento, as instituições estão muito centradas naquilo que é o aspecto global do estudante. Isto é uma filosofia que se tem partilhado por essa Europa fora e, portanto, quando nós pensamos e temos projetos, ideias e objetivos de modernização do ensino superior ou de novas formas de fazer investigação ou da internacionalização do ensino superior, estamos a pensar no estudante como o elo central e de ligação deste processo todo. E quando falamos da internacionalização ou do aumentar ou de ir de acordo com as expectativas dos estudantes ou de aumentar a motivação dos estudantes, estamos a pensar que fazemos graus conjuntos, que assinamos acordos de mobilidade, que temos processo de reconhecimento automático para irmos de acordo e de encontro àquilo que são as expectativas dos estudantes e da importância que o estudante tem, a importância central que o estudante tem no ensino superior hoje em dia e nas instituições do ensino superior. E, portanto, estes processos de inovação social que eu falava há bocadinho e que têm a ver com um alojamento diferente daquilo que era o alojamento há 10 ou 15 ou 20 anos que as instituições ofereciam, ou a alimentação, porque os desafios hoje da alimentação são significativamente diferentes daquelas que existiam há 20 anos atrás, e, portanto, este estudo fala das 2 décadas depois nas bolsas, mas se falarmos da alimentação, os desafios são também bastante diferentes. A internacionalização das nossas instituições obriga a ter desafios enfim, desafios não só em relação à variabilidade, mas também à qualidade, bastante diferente, e, portanto, eu diria que, de uma maneira geral, gostaria de complementar que as bolsas são um fator decisivo, mas todos os outros aspectos são também importantes para o estudante no ensino superior, e aí acrescentaria também um outro fator que normalmente as instituições têm trabalhado e que me parece que é complementar e que também é muito importante, que é, de alguma forma, um fundo de apoio ao estudante, àqueles que são mais carenciados, àqueles que estão no limiar, àqueles que em determinados momentos, por circunstâncias diversas, familiares ou outras, os levam a exigir um apoio direto e urgente em determinados momentos da vida do estudante. E, portanto, parece-me que este é um enquadramento global que é muito importante não descurar, que é muito importante termos em linha de conta e que tenho a certeza a maior parte das instituições de ensino superior têm no seu dia-a-dia e já na sua genética de atuação nos dias de hoje.
Em relação àquilo que tem sido a evolução, e como sabem, como a maioria das pessoas que aqui estão sabem, eu tive algumas responsabilidades numa instituição de ensino superior e na altura em que tive essas responsabilidades tinha uma percepção em relação àquilo que era a atribuição das bolsas de estudo e depois mais tarde, no seio do CRUP, coordenei uma comissão de ação especializada de ação social, onde trabalhámos muito estas questões das bolsas e da plataforma, e foi na altura, foi em 2010, 11, que eu estive nessa comissão, portanto apanhei aquela fase de transição. E agora como diretor-geral há 1 ano e meio, a minha percepção vai sendo afinada, ajustada, mas aquilo que me parece importante realçar, que o Daniel abordou um bocadinho, que é, de facto, hoje o processo de atribuição de bolsa é bastante mais previsível, é bastante mais transparente e é bastante mais uniforme em termos daquilo que é o projeto nacional de ensino superior, seja público, seja privado, seja universitário, seja politécnico. E parece-me que estas são características que se foram introduzindo e que melhoraram significativamente o bem-estar de todos os atores que entram neste sistema. E gostava de dizer também, provavelmente agora como comentário adicional em relação àquilo que foi dito pelo Daniel também, e antes de passar propriamente a falar de alguns dados que temos, que independentemente das características e das regras que vamos alterando ou ajustando em relação à elegibilidade, ao cálculo do rendimento, ao abandono escolar, etc., o mais importante, que eu acho que é muito mais importante para os estudantes também, é que, de facto, a celeridade do processo tem vindo a aumentar significativamente. Portanto, o tempo médio, e isto não tem a ver só com a plataforma, não tem a ver só com a Direção-Geral do Ensino Superior, tem a ver também com as instituições e com a forma como as instituições têm encarado o processo de atribuição de bolsa como fundamental para um aluno se manter no ensino superior. Isto é, o tempo médio entre a submissão da bolsa e a decisão, e a atribuição da bolsa com a decisão, tem vindo a diminuir significativamente nos últimos anos, e este ano está a diminuir também. Eu já vou dar os dados efetivos, mas este ano houve mais de 90 mil, ligeiramente mais de 90 mil candidatos à bolsa, e neste momento temos mais de 80 mil processos completamente finalizados, e temos, se calhar, 5 mil em processo de decisão final, e, portanto, eu diria que temos só 2 a 3 mil processos que ainda estão a precisar de informação adicional para serem tomadas decisões. E, portanto, eu acho que isso tem sido um contributo extremamente importante, e, de facto, há dois, na minha opinião, esse é um dos fatores, não entrando, como eu disse há bocadinho, na discussão. Podemos entrar, mas não entrando muito na discussão do limiar de elegibilidade ou da fórmula de cálculo de rendimentos. É um processo onde a Direção-Geral e as instituições vão continuar a trabalhar seguramente para terem ainda uma maior celeridade e, portanto, para que os alunos, após a sua inscrição no curso e após a sua candidatura à bolsa, tenham o processo resolvido no mínimo espaço de tempo. Isso implica que é importante cada vez mais trabalharmos em conjunto, mas também trabalharmos na interoperabilidade entre sistemas. E esse é um dos desafios que eu posso dar como uma primeira informação, que a Direção-Geral do Ensino Superior neste momento está a trabalhar muito nos processos de interoperabilidade e, portanto, oxalá sejam propostas e medidas avaliadas positivamente no sentido de ajudar a resolver os processos das bolsas mais rapidamente, quer com a autoridade tributária, onde temos que trabalhar muito ainda, e, portanto, aumentando a transparência, mas aumentando a celeridade de comunicação de dados, quer nas instituições, na informação académica, que é preciso para dois fatores decisivos. Dentro das próprias instituições, acho que temos de trabalhar muito ainda na passagem da informação académica para a plataforma de bolsas, porque essa é também uma medida que vai permitir aumentar ou diminuir significativamente o tempo de decisão. E a informação académica é precisa para 2 fatores fundamentais, que são, um deles é se o aluno está inscrito ou não, e o outro é se teve sucesso académico ou não, ou seja, se teve aproveitamento naqueles valores. E parece-me que esse é um aspecto que eu acho que ainda temos que trabalhar. E é verdade que nós consideramos que no impacto de ter aprovação ou não ter aprovação é significativo no sucesso académico dos alunos. Não é
generalizado, e há estudos que provam isso, isto é, não é o principal fator de abandono escolar do estudante, mas é um fator que aumenta significativamente a probabilidade do abandono escolar. E até porque num estudo que realizámos há uns anos no seio do grupo, eu lembro-me de termos visto que os fatores adicionam-se para levar ao abandono escolar de um determinado estudante. Mas a probabilidade de um aluno abandonar quando não tem bolsa, obviamente, que vai aumentando significativamente. E, portanto, quando temos uma não aprovação, e temos de estar conscientes disso, as necessidades, o esforço acrescido para obter sucesso escolar, as necessidades, por vezes, de obtenção de um emprego ou de um complemento para o procedimento de estudos, a dificuldade no pagamento de propinas e a existência ou não de, enfim, alguns projetos complementares ou programas complementares de pagamento das propinas é significativo e é extremamente importante. E como eu disse, vou falar um bocadinho mais daquilo que é o regulamento que está atualmente em vigor, que foi alterado, como já foi dito aqui, no ano 2015, e em que houve 4 ou 5 fatores que foram considerados mais importantes e que foram ajustados nessa altura, que foi o aumento do limiar de carência, o mais significativo, e parece-me que, em termos dos valores que temos hoje, aquele que é mais decisivo, ou exclusivamente quase decisivo no aumento do número de bolsas que temos, a inclusão do rendimento de sociedades, a fixação da data de pagamento. Eu queria dizer aqui ao Daniel que acho, como cidadão, e como professor, e como, enfim, uma pessoa interessada pelo ensino superior, acho extremamente justo e acho extremamente e muito importante que haja um dia, como há, para a data de pagamento, que foi fixada dia 25 de todos os meses, portanto amanhã é o dia. Mas queria também só, vocês não têm culpa nenhuma, nem têm nada que saber disto, mas queria só sensibilizá-los, o que provavelmente não vou conseguir, mas só dizer-vos a asfixia que é para o Diretor-Geral do Ensino Superior e para os serviços de apoio ao estudante na Direção-Geral do Ensino Superior. Isso já assinei ontem tudo. Se não tivesse assinado hoje, amanhã se não tinha assinado ontem, amanhã os alunos não tinham o dinheiro nas contas. Eu acho que é uma questão em que temos de trabalhar, obviamente, que não tem a ver com os estudantes, o problema não é dos estudantes, mas é um problema, enfim, nacional, se calhar, porque desde o dia 10 de cada mês, que é o dia em que nós fixamos como data para todos os alunos que tivessem a bolsa aprovada para pagamento, pois não é efetivamente essa a data, porque nós damos o dia 10 para a aprovação da bolsa, mas o aluno tem que ser notificado, ou tem que aceitar a decisão da bolsa. E, portanto, aceitamos que, passado alguns dias ainda, se o aluno for lá e aceitar a notificação da bolsa, ainda pagamos a bolsa nesse dia, mas significa, como a fonte de financiamento das bolsas é muito diversificada, não é? Tem a ver com os programas regionais, tem a ver com o programa nacional, tem a ver com o orçamento de Estado e tem a ver com uma engenharia financeira todos os meses de ter ou não ter reembolsos de determinado tipo de bolsas e poder ou não poder usar o orçamento de Estado, que se pode usar em determinadas fases do ano, mas por acaso esta fase é boa para usar o Orçamento de Estado, mas como só temos duodécimos, já não é assim tão boa. E, portanto, tem sido uma luta todos os meses para conseguirmos ter os valores em que envolvemos. Por exemplo, amanhã vão ser pagos 16.200.000 e tal euros em bolsas, que vieram de 4 ou 5 fontes de financiamento diferentes, e como o senhor professor disse, hoje estou aqui porque ontem assinei de manhã 3 fecheiros no IGCP e à tarde outros 3 fecheiros, porque eu só posso meter 3 fecheiros por dia até à 1 hora cada dia no IGCP, e como eu tenho 6 fontes de financiamento, tenho 6 fecheiros, portanto tenho que meter em 2 dias diferentes, ou então antes da 1 e depois da 1, mas para não vos dizer o que é que passa na Direção-Geral do Orçamento para ter aprovado um PLC de libertação de fundos, e antes disso, o que é que passei no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social para ter o dinheiro do Fundo Social Europeu, e no gabinete do Sr. Ministro, que também tem de pôr um autorizo para eu poder pagar as bolsas. Portanto, só para vos dizer que eu acho perfeitamente justo e legítimo que os estudantes tenham a bolsa no dia 25, mas aumentou o stress significativamente do Diretor-Geral em 2 ou 3 dias de cada mês. Mas pronto, essa foi uma das reivindicações dos estudantes que foi acolhida, e portanto que estamos a tentar cumprir. Na última reunião que tivemos com as associações académicas e federações, acho que foi o Daniel que me perguntou, mas vai cumprir isto até ao fim do ano?
tem de fazer tudo, porque tudo for possível e impossível por cumprir, obviamente, e há sempre uns meses mais difíceis do que outros, e provavelmente maio, junho vai ser um mês desses, outra vez difícil previsivelmente, mas vamos ter que fazer por isso. E, portanto, havia uma outra alteração, que era o prazo de submissão, garante os 20 dias para além da inscrição e a inclusão eventual do 11º mês para o alojamento. Pronto, em termos de taxas de candidatura e taxas de aprovação das bolsas, já foram ditos aqui alguns números. 26% dos estudantes do ensino superior candidatam-se às bolsas, como o seu professor disse. Provavelmente o número que ainda não foi dito, 73%. No ano passado, 73% dos alunos que se candidataram à bolsa de estudo tiveram. Portanto, as taxas de aprovação são significativamente grandes. Cerca de 20%, este ano vai ser um bocadinho mais, não me atrevo ainda a dizer o número, talvez, sim, vai ser mais. No ano passado foi 19% dos estudantes que tiveram. Só para vos dizer que este ano, dos 90 mil candidatos, portanto, tendo em conta todas as alterações regulamentares, portanto, este ano vamos ter mais bolseiros, como se previa, e vamos ter mais dinheiro para bolsas. Como já foi aqui dito, dos 90 mil requerimentos submetidos, já temos 65.430 deferidos, hoje é mais, hoje já estamos bastante mais, e temos 18 mil indeferidos, e portanto com possibilidade de ter decisão final dos 90 mil, 88 mil. Só 90 é que ainda precisam de alguma informação. Em relação ao ano passado, ao ano letivo passado, nós no ano passado, no final, conseguimos ter 63.600 bolseiros, portanto este ano já temos mais de 3 mil e tal. Com os números que faltam, provavelmente vamos para os 5, 6 mil bolseiros a mais no fim do sistema e, portanto, diminuímos ligeiramente, porque também fomos apanhar aquelas franjas, diminuímos ligeiramente o número o valor médio das bolsas, passou de um valor no ano passado 2.049 para este ano 1.900 e qualquer coisa, que é o que está, mas o que era expectável e previsível, porque ao alterarmos o limiar de elegibilidade vamos apanhar a franja dos alunos e, portanto, posso-vos dizer que, por exemplo, dados deste mês de fevereiro, tínhamos mais 10, este ano, em relação ao ano passado, na mesma altura, temos mais de 10 mil requerimentos deferidos. Embora o número total de bolseiros hoje, em relação ao número total de bolseiros no fim do ano passado, a diferença seja 3 mil e qualquer coisa, neste momento, ou 4 mil, mas em fevereiro do ano passado tínhamos 55 mil bolseiros, e em fevereiro deste ano temos 65 mil bolseiros já. E, portanto, o valor médio era 2.045, este ano 1.900 e qualquer coisa. E, portanto, no ano passado, por esta altura, tínhamos gasto cerca de 48 milhões de euros, nesta altura, em bolsas. Este ano já gastámos 57 milhões, portanto, mais 10 milhões, quase 10 milhões de euros, 9 milhões, do que no ano passado. Ou seja, de alguma forma, estamos num caminho que era relativamente previsível em relação àquilo que foram as alterações desse grupo de trabalho. E eu agora queria-me focar em 2 ou 3 aspectos que o Daniel focou, que eu acho que é aquele provavelmente para onde vamos olhar e para onde vamos olhar quando tivermos que analisar se há ou não alterações a fazer e de que forma é que essas alterações podem ser feitas. E que tem a ver com os motivos de indeferimento. Okay? E, portanto, se nós olharmos para os motivos de indeferimento, eles não estão a alterar significativamente em relação ao ano passado, embora haja aqui uma alteração que é previsível, que é justificável. E, portanto, o primeiro dos 16 mil indeferimentos que temos este ano, 6.300, reparem, 6.300, quase metade, são porque o rendimento per capita do agregado familiar é elevado, é superior a. E o segundo fator é o aproveitamento escolar. Aliás, o Daniel já tinha falado nisso. 5.370 não têm aproveitamento escolar. E apesar de haver casos excepcionais de não aproveitamento escolar que são analisados, reanalisados e que depois podem ter bolsa. Portanto, há uma exceção que permite que os alunos tenham. Portanto, em segundo lugar esse. Em terceiro, não é a conclusão do curso fora do período, como acontece normalmente este ano. Em terceiro lugar, neste momento, está a instrução incompleta dos processos. Ainda há 1.900 e tal processos que estão incompletos. Mas isto é um processo que já está, e, portanto, não vamos aumentar significativamente o número de processos incompletos, vamos depois ver a conclusão fora do período do tempo, os estudantes inscritos em menos de 30 ECTS, etc. E, portanto, provavelmente, estes são dois, de facto, como o estudo diz, o impacto das alterações tem a ver fundamentalmente com o rendimento per capita do agregado familiar,
e o segundo é a falta de aproveitamento escolar, que nos merece alguma reflexão, e esta parte do sucesso académico, tendo em conta aquilo que são os objetivos da Bolsa, tendo em conta aquilo que são os objetivos dos estudantes e tendo em conta aquilo que são os objetivos das instituições e do que o ensino superior tem trabalhado no sentido de aumentar significativamente o sucesso académico em Portugal, e os números comparam relativamente, mesmo em termos de sucesso académico, comparam relativamente bem com aquilo que são enfim, os desafios que também se põem lá fora. Eu tenho aqui uma série, muito mais dados, não os vou amassar mais. Tenho aqui mais não sei quantos dados, mas acho que não é importante. Eu acho que o mais importante, que já foi aqui dito, é que eu sou uma pessoa otimista por natureza e, portanto, acho que estamos no bom caminho. Acho que temos de continuar a perceber e a estudar e a ver quais são as causas, ou se ainda é possível acomodar e sermos cada vez mais justos naquilo que é a atribuição de apoios sociais aos nossos estudantes que tanto precisam para tirar o seu curso e para fazerem a sua formação. Queria, por isso, felicitar mais uma vez e terminar como iniciei, a Federação Académica do Porto por este estudo. É um estudo com uma base histórica bastante relevante, bastante factual, bastante objetivo, que é relativamente fácil de olhar nessa perspectiva. Penso o desafio é daqui a 1 ou 2 anos tentarmos acrescentar estas alterações e estudarmos essas alterações de facto em termos do impacto na sociedade. Penso que estamos no bom caminho e queria agradecer em nome da Direção-Geral às instituições de ensino superior primeiro, aos estudantes também, porque eu acho que temos conseguido cada vez mais um processo mais célere, mais transparente, mais previsível e mais uniforme. Eu acho que esse é um dos objetivos que todos pretendemos alcançar e, portanto, daqui para a frente temos todos juntos contribuir para que esse processo continue dessa forma. Muito obrigado a todos. Pronto, em meu nome e em nome da Federação Académica do Porto, principalmente agradecer a vossa presença, agradecer também o interesse que têm demonstrado no assunto e diretamente àqueles que estão agentes importantes no ensino superior. Obrigado também ao esforço que têm desenvolvido para que a atribuição de bolsas seja superior e seja mais benéfica para os nossos estudantes. Obviamente estaremos cá para fazer as recomendações, ajudar a encontrar as soluções para que este processo possa ser também melhorado e possamos encontrar em conjunto as melhores soluções e as melhorias necessárias para o sistema. Agradecer também aos nossos convidados de honra, especialmente aos dois, ao professor Ferreira Gomes e ao professor João Queiroz, pela disponibilidade que tiveram também para comentar este estudo e também ajudar a dar força e credibilização e credibilidade a este estudo da Federação, e desejar-vos um resto de boa tarde e contem connosco e contem com a nossa disponibilidade para aquilo que entenderem. Muito obrigado.